Graça e paz no nome de Jesus, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, para darmos continuidade a uma exposição que demos início há quase um mês atrás. Vamos ter o nosso culto infantil, saindo com o diácono Flávio, a Delma. Então todas as crianças podem seguir Flávio e Delma. Carta aos Hebreus, capítulo 4, a passagem desta noite a ser exposta começa no versículo de número 6, indo até o versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais um instante. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor Deus encarecidamente cative as nossas mentes e corações diante da Tua presença. Nós precisamos do Senhor. Te pedimos que o Senhor fale conosco. Te pedimos que o Senhor Deus nos anime o coração, console aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas ao mesmo tempo, te pedimos que o Senhor nos instrua, nos oriente, nos admoeste, nos confronte com a Tua palavra. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Como lhes falei há quase um mês atrás, dei início a uma exposição que vai se deter somente no capítulo 4 da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é escrita com um propósito bem definido. Aqueles crentes naquela época estavam cedendo a tentações e a provações. E essas provações estavam fazendo com que eles pensassem em retroceder do Evangelho, abrir mão das coisas que eles haviam ouvido e crido. A carta aos Hebreus é, portanto, um longo sermão, uma pregação, cheia de admoestações. O autor dessa carta está chamando a atenção àqueles crentes para que eles sigam firmes, olhando para o autor e consumador da sua fé, a saber, Jesus Cristo. E é interessante que a carta aos Hebreus nos reserva a mais sublime e mais profunda descrição da doutrina de Cristo, para encorajar aqueles crentes a seguir firme na caminhada da vida cristã. O autor dessa carta passa a desenrolar diante deles o ensino a respeito da pessoa e da obra de Cristo. O ponto central da carta aos Hebreus é: nós temos um sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, que passou por aflições, angústias e provações, que sabe o que é sofrer,
mas que teve o seu nome exaltado e elevado acima de todo o nome, diante de quem todo o principado, toda a potestade e todo o poder se curva, diante daquele que vive desde toda a eternidade. Neste trecho do capítulo 4, nós estamos aprendendo a respeito do descanso de Deus e como esse descanso é prometido ao povo de Deus. É por isso que nós temos que entender muito bem o termo descanso de Deus. John Owen, um pastor puritano do século XVII, resume de uma forma simples, mas bíblica e profunda, a ideia por trás do termo o descanso de Deus. Para Owen, o descanso de Deus aponta para um estado de paz com o Senhor. Paz com Deus. Nascemos em rebelião contra o nosso Deus, o nosso Criador. Mas quando somos alcançados por esse Evangelho, adentramos a um estado de paz com Deus. O descanso se refere à paz com Deus. Mas o descanso de Deus refere-se a sermos livres da escravidão e da condenação do pecado. Mas o termo descanso de Deus significa livres do peso das leis cerimoniais, que tinham um significado, que era um símbolo e um sinal que apontavam para a pessoa de Cristo. Agora Cristo veio e esses sinais e símbolos se desfazem do seu significado ou da sua necessidade de existência. Para Owen também, o descanso de Deus significa que somos agora livres para adorar ao Deus triuno, para nos achegarmos à sua presença pela mediação da obra de Cristo. Por fim, Owen fala do descanso de Deus, que é o lugar e o ambiente, o habitat de Deus, onde Ele tem prazer. E referindo-se, o autor dos Hebreus, ao descanso de Deus, ele nos remete ao cenário da criação, onde tudo está caminhando e se dirigindo para esse descanso, que é prefigurado no 7º dia, que o autor de Hebreus já nos fala no início dos versículos do capítulo 4. Portanto, o escritor dessa carta tem o céu em sua mente ao se referir ao descanso de Deus. Portanto, esta é a simples mensagem desse trecho: entrem no descanso de Deus. Entrem no descanso de Deus. Nós temos alguns ensinamentos neste pequeno trecho do capítulo 4 aos Hebreus. O descanso, essa palavra, ela é chave para o entendimento desta passagem. Ela se repete ao longo de toda a passagem. No versículo 1, 3, 4, 5 e 6, nós podemos ver a repetição dessa palavra, o descanso de Deus, o descanso, o descanso. Ela aparece pela primeira vez no capítulo 3, no verso 11. Se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai perceber que aqui, ao mencionar o Salmo 95, o autor aos Hebreus diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse que o autor está mencionando? Para aquela geração que é utilizada como exemplo repetitivo para o salmista ou para o autor aos Hebreus. Essa geração foi aquela que deixou o Egito a partir de grandes obras, de milagres e operações operados por Deus através do seu servo Moisés. O descanso então fazia referência à terra prometida, a terra de Canaã, prometida a Abraão 400 anos antes deles saírem no deserto em sua peregrinação. Para uma terra boa, uma terra próspera, uma terra onde eles poderiam experimentar o descanso. O descanso. E é por isso que aquela primeira geração,
que não confiou em Deus, que murmurou contra Deus, que acusou a Deus de abandonarem a eles no deserto. E é por isso que o autor aos Hebreus está utilizando-se deste exemplo negativo, dizendo: não sigam este exemplo, para vocês não fazerem o mesmo, dirigindo-se à sua audiência do primeiro século. Não façam o mesmo, não sejam murmuradores, como eles fizeram. Não acusem a Deus de falhar em sua provisão. Confiem em Deus, entrem em seu descanso, pois em sua desobediência foram impedidos de entrar no descanso de Deus, a saber, a terra prometida. E existe aqui um ensinamento profundo, não somente àqueles irmãos do primeiro século, mas a cada um de nós hoje. E é antecipando uma possível objeção da audiência do primeiro século, daqueles a quem ele estava escrevendo, que nós podemos ver uma resposta antecipada. Pois eles poderiam inquirir, ou perguntar, ou questionar. Sim, a primeira geração toda caiu no deserto, por causa de sua incredulidade, por causa de suas murmurações ao longo de sua peregrinação. Mas a segunda geração entrou na terra prometida. E porque ele persiste em falar da terra prometida, ou do descanso que os filhos, ou a segunda geração alcançou, a resposta está nos versos de 6 a 9. Quando ele diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático ao povo de Deus. Percebam o tom pastoral. Percebam a advertência feita por esse pastor, escrevendo à sua audiência do primeiro século. Não sigam o mesmo exemplo. Perseverem. Confiem em Deus. Creiam na sua provisão. Não sejam desobedientes como eles. O verso 9, queridos, deixa muito claro que o descanso de nossa salvação é algo que vai se consumar somente no futuro. É algo que ainda permanece reservado ao povo de Deus, porque o texto diz: resta um repouso sabático para o povo de Deus. E é interessante que a palavra que aparece no original difere de todas as outras palavras, ou a palavra descanso, que se repete 5 vezes ao longo dessa passagem. Mas quando no verso 9 nós lemos: resta um repouso sabático para o povo de Deus, eis aqui uma outra expressão, para se referir a algo que irá se realizar no futuro. A vida dos cristãos, não somente no primeiro século, não somente 1000 anos antes do primeiro século, a audiência do Salmo 95, e eles estão citando o Salmo 95, para referir-se a uma geração com um coração duro, uma geração cheia de murmuração, cheia de incredulidade. Quando ele se refere à geração do deserto, ele se refere a uma geração que sofreu, que padeceu, que foi testada de todas as formas. De todas as formas. Ao longo de 40 anos.
ao olharmos para a vida da igreja hoje, para a minha vida, para a sua vida hoje, nós podemos dizer que estamos numa peregrinação, num deserto ou numa espécie de deserto, onde temos sido provados e testados em situações particulares, em pressões externas, em perseguições, mas os crentes, a igreja de Cristo sofre ao longo de sua peregrinação. Mas eis aqui uma mensagem, uma palavra de consolo. Se você sofre, assim como a geração do deserto ou os filhos, a segunda geração sofreu, padeceu, mas eles alcançaram o descanso de Deus. Assim há uma promessa dada a mim e a você, que diz: existe um repouso sabático que irá alcançar o povo de Deus. Cansamos, sim, cansamos. Sofremos, sim, sofremos. Padecemos, podemos ser assaltados por diversas situações na vida. Mas o texto nos traz um consolo. Está reservado a todos aqueles que creram e confiam no Senhor, um repouso sabático no futuro. Um repouso sabático no futuro. O descanso que Deus deu aos seus filhos, aos filhos de Israel, a segunda geração que saiu do Egito, não é ou não faz parte do seu planejamento final quanto ao descanso reservado por Deus ao seu povo. Aquele descanso da terra prometida era simplesmente um sinal e um símbolo que aponta para uma consumação maior que cada um de nós aguarda. É assim que João Calvino, falando a respeito do tema do descanso de Deus, menciona em seus comentários. Este não é o descanso final do qual o fiel anseia, e que é nossa possessão comum da fidelidade daquela época. Certo que aquela terra parecia superior e, de fato, a terra de Canaã só foi considerada valiosa porque era um tipo e um símbolo da nossa herança espiritual. Aquela que é vista na visão dada a João na ilha de Pátimos, um novo céu e uma nova terra, que aguarda a igreja de Cristo, os crentes de todas as épocas, da época de Davi, da época do primeiro século, da nossa época. Eis a primeira resposta, como uma advertência para que obedeçamos e confiemos no nosso Deus, mas também como uma palavra de consolo, dizendo: resistam, confiem em Deus, porque nos reserva Ele um repouso sabático. Um repouso sabático. Queridos, existe um conceito teológico que salta dos versículos dessa passagem e chega até a nós. Aquilo que nós chamamos na teologia de escatologia realizada. Entender este argumento, ou o ponto do argumento do autor aos Hebreus, é importante para irmos além, entendermos toda a mensagem do texto que está diante de nós. A palavra escatologia é uma palavra formada por dois vocábulos: eschatos, ou as últimas coisas, e logia, o estudo das últimas coisas, ou o estudo do final dos tempos, ou o estudo a respeito da consumação final da história da redenção. Trocando em miúdos, o nosso texto nos ensina ou enfatiza o que Deus já nos deu, e cada um de nós pode experimentar, mas não de forma completa e final ou plena. Por exemplo,
nós podemos entender este conceito usando duas palavras, bem utilizadas pela teologia bíblica: o já e o ainda não. Nós, ao sermos alcançados por esta mensagem, ao sermos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição pela fé, mediante a graça, já provamos dessas bênçãos celestiais. Mas ainda não de forma plena e completa. Por exemplo, Cristo, em sua morte e ressurreição, derrotou a Satanás, pisou na cabeça da serpente. Mas ainda ele será subjulgado, condenado e lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre. Existe uma realização que já foi consumada, mas ainda não plenamente ou completamente. Podemos também dar um outro exemplo para falar a respeito da ideia de uma escatologia realizada. A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela está sendo santificada, ela foi justificada, mas ainda ela peregrina sobre a face da terra, no mundo caído, cheio de hostilidades, onde não estamos blindados de padecer, de lutar e de estarmos cheios de dificuldades. Um mundo onde somos tentados e testados a cada dia. Mas como eles, Deus nos dá momentos em que podemos nos refrescar. Estamos numa peregrinação do deserto, cheio de batalhas, de lutas, mas o Senhor nos conduz a alguns oásis. O Senhor nos deixou alguns meios de graça, através dos quais nos alimentamos, nos fortalecemos a cada dia, a cada semana, a cada momento. E é assim que nos deparamos com um outro tema que salta diante de nós, a partir do texto que está diante de nós. O tema do dia do Senhor, ou a guarda do sábado no Velho Testamento. É importante para nós, como cristãos, olharmos para o relacionamento da guarda do sábado e a igreja cristã. Para entendermos o significado do ajuntamento solene, do culto ao Senhor. Como podemos pensar sobre a guarda do sábado para a igreja cristã hoje? A respeito deste tema, que está embutido nesse texto, nós temos basicamente duas visões. E a primeira dela diz que não há mais uma ordenança de se guardar o dia do Senhor ou o sábado cristão, a saber, o domingo, nos dias atuais. Isso porque essa visão olha para o dia do Senhor ou a guarda do sábado cristão como uma realidade já consumada em Cristo. Em Cristo. Em outras palavras, esta visão olha para os 10 mandamentos ou a lei moral, hoje em dia, não mais como 10 cláusulas, mas como 9. 9. Essa visão é sustentada pela maioria dos evangélicos, ou das igrejas evangélicas. Mas a segunda visão é defendida e sustentada pela teologia reformada. Para os reformados, o dia do Senhor é parte dos 10 mandamentos, ou da lei moral. E por isso, não deve ser visto como obsoleto. Isso porque não conseguimos olhar para o Novo Testamento e ter uma sustentação para eliminar o dia do Senhor como parte da Escritura Sagrada ou parte da lei moral. Porque como
seríamos levados a eliminar destes mandamentos e deixar de lado os outros que falam a respeito do adultério, da cobiça, do não furtar, do não assassinar, ou dos termos da adoração a Deus. Portanto, a teologia reformada não vê sustentação para eliminar a guarda do sábado cristão, a saber, o domingo, ou do dia do Senhor. Um outro ponto da argumentação, dessa perspectiva nossa, presbiteriana, reformada, é que se olharmos para o dia do Senhor, ou o sábado cristão, como um sinal, ou um símbolo que aponta para uma realidade a ser consumada, iremos guardá-lo. Porque diferentemente das leis cerimoniais ou dos sacrifícios de animais no Velho Testamento, sabemos que estes sacrifícios não precisam mais ser feitos, já que o Cordeiro de Deus doou a sua própria vida para que pecadores fossem perdoados. E por isso, os símbolos e sinais se desfazem diante da realidade que se tornou presente, a saber, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Mas quando falamos do sábado do Senhor, ou do repouso sabático, que está reservado ao povo de Deus, falamos de algo, ou de um aspecto da obra de Cristo, que aguarda ser cumprida no último dia, em um novo céu, em uma nova terra. Por isso, o sinal e símbolo do dia do Senhor, ou do sábado cristão, aguarda a sua consumação final no último dia. No último dia. Portanto, queridos, o sábado cristão, a saber, o domingo, aponta não para aquilo que já veio através de Cristo, mas para aquilo que ainda há de vir no futuro. No futuro, o dia eterno diante do Senhor. O dia do Senhor, o ajuntamento solene, portanto, constitui-se como meio de graça através do qual Deus é adorado e a sua igreja é abençoada, é sustentada, é alimentada. Queridos, quando nós nos reunimos, quando cristãos se reúnem ao redor do mundo, no dia do Senhor, Cristo está presente. Espiritualmente, Ele está entre os seus. Como dizia um antigo pastor, como se os céus descessem à terra, ou a terra fosse elevado aos céus. Esta é a visão do culto, ou do ajuntamento solene, da adoração pública do nome do Senhor. Já experimentamos a cada domingo o que a igreja invisível e triunfante irá viver por toda a eternidade. Ainda não em sua plenitude, mas já vivemos isso. Provamos antecipadamente as bênçãos celestiais no culto de adoração ao nosso Deus. Nesse sentido, o santo ajuntamento pode ser visto como a antessala do céu, porque os remidos estão reunidos para adorar o único que deve ser adorado. Implicações. Ao negligenciarmos o dia do Senhor, isso constitui-se numa quebra do quarto mandamento. E por isso podemos afirmar pela palavra que ao não priorizarmos o dia do Senhor para adoração pública ao nome do Senhor, pecamos. Pecamos. Queridos, eu não quero com isto transmitir uma visão puramente legalista, mas eu quero que nós possamos parar e pensar no que significa negligenciar o culto público ao Senhor. O dia do Senhor, o culto solene.
Isso revela o nosso coração. Isso porque ao negligenciarmos, ao elegermos outra coisa como mais importante ou prioritária no culto de adoração a Deus, outras coisas tornam-se mais importantes em nossa vida e em nossa semana. O que tem sido mais importante na sua semana? Ou no dia do Senhor? Eu me recordo, queridos, uma história que foi compartilhada pelo nosso irmão, reverendo Mauro Meister, quando ele teve a experiência de viver na África do Sul por alguns anos. Ele então compartilhou uma história onde eles estavam em viagem, um grupo de cristãos e irmãos estavam em viagem para uma certa localidade, para lá terem um culto de adoração a Deus, no dia do Senhor, o domingo. E eles reunidos estavam então em viagem, e ele começou a mencionar aquilo que marcou a vida dele. E por certo, marcou as nossas vidas ao ouvir esta história. O reverendo Mauro falava que esse irmão, 3 dias antes do culto, ele estava como que contando as horas para estar no culto solene, no ajuntamento santo. E ele olhava para os irmãos e ele dizia: olha, só faltam 2 dias para nós adorarmos a Deus naquele ajuntamento no dia do Senhor. Louvado seja Deus! Aquele irmão transmitia fervor, alegria, como se ele estivesse realmente indo para a antessala do céu. E no outro dia, a viagem continuava e aquele irmão olhava para eles e dizia: olha, agora só faltam 24 horas para nós irmos à igreja e adorarmos o Senhor. Que coisa maravilhosa! Pode um homem ter algo melhor na vida? Nada é melhor do que isso. E aí 12 horas antes de começar o culto, ele estava novamente dizendo: está chegando o culto ao Senhor. E ele confessou dizendo: nossa, que insistente esse rapaz é. Todo mundo sabe que amanhã vai ter culto. Mas ele parou para pensar a respeito da disposição daquele homem, ao olhar para aquele culto, para aquele momento que se aproximava, até que o momento chegou. E ele estava tão feliz, como se fosse o último dia de sua vida. Ele estava adorando ao Deus, Criador dos céus e da terra. O que essa história te ensina? O que essa história nos ensina? Temos o mesmo fervor no coração ao se aproximarmos do dia do Senhor? Quais têm sido as nossas prioridades em vida? O que é mais importante para mim e para você? Será que temos perdido de vista a importância deste momento? Será que de alguma forma estamos cedendo a um perigo letal? Que é o perigo de transformarmos o culto em algo mecânico, frio, automático, corriqueiro, sem mais nenhum significado ou sentido para nós. E eu falo isso porque cada um de nós pode ceder a esta tentação de transformar este momento em algo simplesmente sem vida, como simplesmente parte de uma obrigação morta. E às vezes alguns, incomodados pelo relógio, anseiam pelo tríplice amém. Como está o nosso coração? O que tem sido prioridade em nossas vidas? Vivemos em dias, meus queridos irmãos, em que crentes deixam de ir ao culto por qualquer coisa.
Atividades sociais e até mesmo profissionais substituem o culto. Algo que raramente deveria acontecer, e eu penso aqui em profissionais talvez da saúde, médicos, enfermeiros ou profissionais que exercem funções essenciais e básicas para a manutenção da vida. Mas baseados no significado sublime do dia do Senhor e do culto solene, deveríamos olhar para essas atividades como impedimentos que devem ser alvos das nossas orações. E eu sei que nós vivemos em uma sociedade extremamente secular, onde absolutamente tudo acontece aos domingos. E muitas vezes somos forçados a trabalhar aos domingos. E aqui eu não me refiro mais uma vez a essas atividades fundamentais, essenciais de manutenção da vida. Eu estou falando de outro tipo de atividade. Não nos importamos mais e priorizamos outras coisas. E eu estou dizendo que ao sermos convocados, devemos orar para que Deus abra uma outra porta de trabalho. Porque deixar gradativamente o dia do Senhor, ou o ajuntamento solene, por causa de outras atividades, por certo nos enfraquece. Por certo, faz com que nós possamos abrir mão das coisas mais essenciais e básicas da vida cristã. Da vida cristã. Precisamos avaliar, meus queridos irmãos, se de alguma forma o dia do Senhor ou o culto solene tem sido substituído em nossas vidas. Precisamos ajudar outros irmãos que perderam de vista o ensino bíblico, talvez mandando uma mensagem para eles e dizendo: eu senti a sua falta. Onde você está? Sendo nós ousados, mas humildes e amorosos ao repreender os nossos irmãos que deixam de vir para o culto por causa de outras atividades sociais ou até mesmo profissionais. Precisamos retornar à Escritura. Precisamos entender que a guarda do sábado cristão faz parte do mandamento do Senhor para as nossas vidas, para a vida da igreja. Esse texto, portanto, nos ensina não somente a respeito da sublimidade deste grandioso dia e deste grandioso evento, mas ele transmite a nós um chamado que só o Evangelho pode fazer. Porque se absolutamente nada disso faz sentido para você, porque se de alguma forma você faz parte da igreja, mas nunca foi alcançado por essa mensagem de fato e de verdade no seu coração, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração e não faça aquilo que a geração no deserto fez. Pois eles foram desobedientes, eles desobedeceram a palavra de Deus, eles murmuraram, eles atacaram e acusaram a Deus. Mas eles provaram das coisas espirituais, mas caíram no deserto. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus adverte a estes, por causa do perigo da apostasia, ou do esfriamento da fé, ou do amor de muitos. De muitos. Se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Essa é a mensagem do Senhor, a respeito de um chamado. Entrem no descanso de Deus. Entrem no descanso de Deus. Que o Senhor Deus
anime o teu coração. Que o Senhor Deus console o teu coração no dia de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!